Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro semanal onde nós aprendemos, mas também compartilhamos o aprendizado com a lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é muito importante, é um divisor de águas no que diz respeito à compreensão desse tema da aliança que Deuteronômio apresenta, lei e graça. E quando se fala de lei e graça, nós precisamos entender que há uma afinidade de conceitos e de relação entre as duas. Mas eu preciso tirar um pouco, talvez, o falso conceito dessa relação de lei e graça. Eu vou fazer uma ilustração bem rápida para você para introduzir o tema da lição dessa semana. Imagine que você ganha um carro. Uma bela manhã, alguém chega na sua casa com uma chave do carro e dá de presente para você. Rapidinho me responda. O fato de você ganhar um carro faz de você um motorista? Não faz. Você apenas tomou posse do carro, mas não faz de você um motorista. Bom, imagine então que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Isso faz de você um cristão? É bom que você pense sobre isso, porque veja só, o ganhador, ele tem a posse do carro. Mas o fato dele ter ganho o carro não faz dele um motorista, ele vai ter que aprender sobre lei de trânsito, por exemplo. Senão, ele põe a perder o presente que ele ganhou. Para que ele ande bem e com segurança e mantenha a sua vida e a vida dos outros, ele precisa guardar uma lei que agora passou a fazer sentido na vida dele, porque ele ganhou um carro. Da mesma forma, o cristão, a pessoa quando aceita Cristo como seu Salvador, ele se torna um crente. Mas para se tornar um cristão, ele precisa seguir as leis do cristianismo. Então, preste bem atenção. O motorista tem o carro e agora passa a ter uma lei, porque ele aceitou esse presente. Então, se você não quer aprender a dirigir e obedecer à lei de trânsito, para que aceitou o presente? E quer saber mais? Se você não quer aprender a ser um cristão e obedecer à lei de Deus, para que aceitou ser crente? Pense nisso. É bem direto ao ponto. E para essa semana, a nossa lição está com esse esboço. Como eu disse para vocês, o tema é tão importante que você precisa entender o que é a lei, como ela está apresentada em Deuteronômio, qual a sua relação com a graça e com o tema da justificação pela fé. Então, você recapitula a lição dessa semana com 4 tópicos. A lei no céu, a lei em Deuteronômio, a lei e a graça e a justificação pela fé. Ok? Quando for tratado o tema da lei no céu, aí você revisa o tema de domingo. É importante que você encare esse conceito de lei na perspectiva do Éden e da terra. Por exemplo, a lei no Éden, qual era a aliança estabelecida ali? Era da obediência. E a lei na terra, qual é a aliança estabelecida? É do arrependimento. Veja que no Éden não havia pecado e, portanto, não havia necessidade do arrependimento. A única lei imperiosa ali era a obediência. Mas o homem pecou. E, a partir do pecado, a aliança estabeleceu um outro procedimento, do arrependimento por causa da desobediência. Então, é importante que você entenda bem esse conceito de lei. Foi quebra de uma aliança, desobediência a um mandamento. E a restauração desse relacionamento se faz pelo arrependimento. Ok? Essa é a síntese da lição de domingo. Na lição de segunda-feira, aí você vai observar, basicamente, como é que a lei em Deuteronômio ela é apresentada. Primeiro, como um estatuto. E olha só, para o povo e para o estrangeiro. É importante que você chame atenção para esse aspecto. Um estatuto para o povo e para o estrangeiro. Não vale só para quem acha que é de uma denominação religiosa. A lei de Deus é para todos. Segundo ponto é o princípio que envolve essa lei. E o princípio envolve ouvir, obedecer e se converter. Então, a lei ela tem esse propósito. Ela se apresenta, você ouve, você obedece e, porque obedece, você se converte, ou seja, muda de procedimento. Entenderam? Bom, a lição de terça e quarta-feira, ela fala, é a preciosa lição desse trimestre, a lei e a graça. Eu sugiro que você leia novamente Deuteronômio 10, 1 a 15 e perceba a ação de Deus em relação ao pecado de Israel. Quando, por exemplo, eles estavam ali no vale, aguardando Moisés descer com as tábuas da lei, e eles entraram no processo de desobediência. Observe, a tábua da lei ainda estava sendo escrita. Os 10 mandamentos ainda seriam escritos.
mas antes de serem apresentados, eles já estavam em pecado. Anote que isso aqui é importante. Portanto, existe uma lei que não é apenas aquela que passou a valer quando se escreveu. Existia uma lei já anunciada por Deus e que estava na mente e no coração do povo. Você já aprendeu sobre isso. Deus é o único Deus. Nós aprendemos isso na última lição. Esse absolutismo de Deus é importante para que você entenda que a lei suprema é a própria palavra de Deus, estando ela escrita ou falada. Então, nessa perspectiva da lição de terça e quarta, você vai observar que a lei é o que Deus pede. Não é necessariamente o que Deus escreve, mas é o que Deus pede. Falou, está falado. É Deus que está falando. Se alguém escrever, registrou. Mas ela não passa a ter valor a partir da escrita. A lei de Deus já valia quando ele havia falado. Passou a valer desde o momento que ele falou. O outro ponto é a graça. E dentro dessa perspectiva da graça, o que é que nós observamos na conduta de Israel e de Deus? Israel pecou, fez um bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas da lei, depois Deus reescreve essas leis. Moisés prepara tudo de novo, passa mais 40 dias na presença do Senhor e Deus reescreve essa lei. Isso é uma ação da graça de Deus e dentro da lei existe uma marca distintiva da sua graça, o sábado, que celebra a libertação. Então, se você faz uma tipologia da libertação da escravidão do pecado com o que aconteceu com Israel ao ser liberto da escravidão do Egito, então você percebe que o sábado era uma celebração dessa libertação, desse descanso. Explore bem isso, vai ser bem interessante. E, finalmente, diante do quadro que se apresentou, você pode trabalhar o tema da justificação pela fé, que é um tema simples de falar e, às vezes, complexo de entender. Somos condenados pela nossa maldade. Presta atenção. Somos condenados pela nossa maldade e nem salvos pela nossa justiça. Não somos. Presta atenção. Justificação pela fé. Estude Deuteronômio 9, 1 a 6. Lá está claro que diz o seguinte: somos condenados pela nossa maldade e também não somos salvos pela nossa justiça. Então, onde é que entra a ação de Deus? Exatamente aí. Porque ele age contra o pecado e salva segundo a sua justiça, não a nossa. Então, quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Eu achei interessante esse pensamento e coloco aqui para a sua reflexão final. Ok? Bom, ouça a sua unidade de ação, perceba o que é que eles pensam sobre a graça, sobre a lei, use a ilustração do carro que eu apresentei de forma muito resumida, mas de qualquer forma entenda uma coisa: a graça é a salvação que Cristo nos oferece. E a obediência à lei é a condição para que eu permaneça salvo diante de Deus. Senão, eu vou jogar fora o presente que eu recebi. Tranquilo? Que Deus te abençoe. Não esqueça de terminar fazendo a clássica pergunta de toda semana: qual era a verdade presente para Israel e qual é a verdade presente para você? Que Deus te abençoe. Um bom estudo. Lembre-se, em casa você estuda, na igreja, na unidade de ação, você compartilha. Até a próxima semana.